Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar, cujo tema é potenciar a solução CGI de Primavera Evolution. É um gosto poder partilhar este momento convosco e comigo hoje vamos ter dois colegas da nossa equipa F3M, da equipa de consultoria de software. Temos o Ricardo Silva, que é Senior Service Consultant, e da própria equipa da CGI temos o Vítor Silva, que é a Pulse Adoption Champion. Portanto, será uma pessoa que ajudará os parceiros e os próprios clientes na implementação da ferramenta de IA da CGI, que é o Pulse. Bom, fazendo um resumo daquilo que será aqui o nosso evento. O nosso evento vai durar cerca de uma hora, mais ou menos. Esta primeira parte será um bocadinho expositiva do nosso lado, sendo que no final da sessão deixaremos um período aberto para responder às vossas perguntas. Como é que vamos, então, em termos logísticos, agilizar isso? Pedimos que qualquer questão que tenha, que façam chegar via o chat, que está disponível nesta sessão, ok? Nós depois vamos compilar, durante a sessão, as perguntas que colocam e faremos depois, nesse período de perguntas e respostas, no final da sessão, como dizia, daremos as devidas respostas. Se por razões de tempo ou outras, ou mesmo pós-eventos, se houver alguma questão que possam ter, é uma questão de fazerem chegar para os nossos contactos e daremos a devida resposta. Queria dar duas notas adicionais relativamente ao evento. Uma primeira nota tem a ver com a gravação. Nós estamos a fazer a gravação da sessão, pronto, e obviamente pedindo desde já a autorização vossa para o efeito. A gravação é feita para o nosso controlo interno e, caso pós-sessão pretendam também receber a respectiva gravação, estão disponíveis para aceder. Uma última nota que vos queria deixar tem a ver com a própria avaliação do evento. Para nós é muito importante colher o vosso feedback e, portanto, vamos disponibilizar pós-evento um breve questionário para que possam proceder à avaliação do mesmo. Portanto, seria muito importante para nós que nos fizessem esse preenchimento desse formulário para recebermos o devido feedback. Pois muito bem. Como dizia, efetivamente vamos falar sobre aquilo que é o CGI de Primavera Evolution e queria falar-vos e partilhar convosco, até para estarmos um pouco ainda mais alinhados, sobre aquilo que é a gênese deste evento. Porque é que estamos a fazer então este evento e sobretudo nesta altura? Há aqui uma questão que é estruturante, tem a ver com aquilo que é o próprio modelo do CGI de Primavera Evolution. Muitos de vocês saberão, até porque serão praticamente todos utilizadores da aplicação. O Cegid Evolution é um software que funciona em bundle, ou seja, em termos de licenciamento, em termos de funcionalidades, há um conjunto de funcionalidades mínimas que efetivamente o software tem, portanto, daí designamos que é um bundle e que podem ser e que não são divisíveis, ou seja, o bundle tem aquela composição e não podemos, de certa forma, reduzir mais ao bundle. Bom, o que é que surge então nessas circunstâncias? Em cenários onde o cliente já utilizava aplicações anteriores da Primavera, que eram mais granulares, ou seja, podíamos disponibilizar ao cliente funcionalidade a funcionalidade, há aqui uma diferença grande que é, efetivamente, há funcionalidades aqui que são indivisíveis e que o cliente, efetivamente, terá de ficar com elas. E, portanto, o que é que tem vindo a acontecer? Tem vindo a acontecer é que, efetivamente, alguns clientes ainda não estão a utilizar a fundo todas as funcionalidades que estão disponíveis nos respectivos bundles, ok? E, por outro lado, também condições normais, e também sabemos que isso acontece, que é na azáfama do dia a dia nas empresas, também tipicamente não utilizamos todas as potencialidades das aplicações. Portanto, o nosso objetivo hoje, um dos primeiros, é precisamente esse, que é garantir condições para que possam potenciar a utilização do CGI de Primavera Evolution. Outra questão fundamental nos dias de hoje, aliás, os próximos dois pontos são duas questões fundamentais nos dias de hoje. Primeiro tem a ver com o reporting. Cada vez mais temos necessidade de reporting, mais disponibilização, mais informação de gestão a partir dos dados que temos na aplicação e, portanto, vamos focar também hoje essa questão num dos módulos que está amplamente presente no CGI Evolution. E como não podia deixar de ser, e associar também a informação, há efetivamente a inteligência artificial, CGI Pulse, que em termos de CGI de Primavera é um comboio que, de certa forma, está a rolar com investimentos significativos e com saídas parcelares para o mercado. E, portanto, nós antecipamos já aqui, mais uma vez, este tema, até porque vai sair uma nova versão para o mercado no início de julho, com mais algumas alterações e, portanto, também nessa altura depois serão contactados e informaremos dessas novas novidades, mas de toda a forma
antecipando já aí essa que será a nova versão, com mais funcionalidades, decidimos trazer então já para este evento e conciliar tudo neste evento, e temos o Vítor Silva connosco que nos vai fazer um overview então daquilo que é o CGI de Primavera Pulse. Entrando então naquilo que é o foco do nosso tema, e para ser mais fácil e perceptível de perceberem aquilo que estamos a falar, eu trouxe-vos aqui, tipicamente, três dos bundles do CSG de Primavera Evolution, onde grande parte dos senhores aqui se enquadrarão. Eu diria que mesmo 99% dos presentes terão um destes três bundles que aqui se encontram. E, portanto, bundle a bundle, seja o Advanced, seja o Premium, seja o Ultimate, temos aqui identificadas na parte inferior todas as funcionalidades que têm disponíveis. E eu refiro-me apenas e só àquilo que é o pacote base, obviamente que depois o cliente pode adquirir novas áreas funcionais e ter áreas funcionais adicionais mediante as necessidades, ok? E, portanto, seja aqui no Advanced, seja no Premium, seja no Ultimate, nós identificamos António, já... António, Sim, ui, peço desculpa interromper, diga, mas Dina, a por minha favor. colega Paula não conseguiu. Ah, já está. Obrigada, peço desculpa. Não, nada, esteja à vontade. Qualquer questão, temos colegas a monitorizar, qualquer questão que surja, seja questões para esclarecermos no final, seja algum problema que possa existir durante a sessão, coloquem por favor no chat, ok? Porque temos colegas a monitorizar e dão uma resposta, está bem? Ok? Mesmo novos colegas que pretendam entrar, que ainda estejam à espera eventualmente de convite, o processo é automático, mas pode acontecer algum problema, portanto esteja à vontade, coloquem uma notazinha no chat, ok? Bom, então o ponto onde estava. Portanto, três bundles. Tipicamente os senhores enquadrar-se-ão num destes bundles que aqui se encontram, e portanto estão aqui identificadas todas as funcionalidades que fazem parte do pacote base do bundle, sendo que aqui já identifiquei, até para ser mais fácil, de uma forma gráfica, perceberem aquilo que é o mote deste evento, já identifiquei alguns dos módulos que são aqui abordados neste evento, e que tipicamente são módulos, mediante aquilo que é a nossa experiência, os clientes não utilizam de uma forma assídua e podem passar a utilizar. Ok? E que módulos então são estes? E portanto, quem tiver o módulo Advanced, conseguimos, o Bundle Advanced, conseguimos identificar já aqui alguns módulos. Não vou descurar, obviamente, os restantes, são módulos mais comuns, mas, por exemplo, aqui o XLS Vendas, para nós também designamos muitas vezes o Office Extensions para a área das vendas. O PDM, que é o Personal Data Manager, tipicamente para a gestão do RGPD. E deixo-vos aqui uma nota que não será foco hoje, mas deixo também aberto isso, e quando necessitarem podemos também falar um bocadinho mais sobre o assunto. Todos os bundles têm este módulo, contactos, OPVs e cobranças. Este módulo, ao fim e ao cabo, é uma solução de CRM, pode ser utilizada, e uma solução de CRM da própria Primavera, ok? E, portanto, aqui hoje vamos focar no Office Extensions, vamos falar também, aflorar macro, o tema aqui do Personal Data Manager, por causa do RGPD, e, portanto, isto para os clientes possam ter aqui o Advanced, são tipicamente aqueles funcionários que mais diretamente vamos endereçar. Por outro lado, para os clientes que têm Premium, pronto, que é o módulo mais equilibrado aqui no meio, e está numa posição intermédia face aos três, o que é que temos? Continuamos a ter o Office Extension para a parte das vendas, ok? Que acresce, neste caso, também a possibilidade de ligação a toda a parte financeira. Portanto, é a possibilidade de termos, ao fim e ao cabo, no add-on em Excel, toda a informação, ou grande parte da informação que exista nos módulos da contabilidade do RP Primavera. Mantém-se o mesmo PDM, e há aqui um módulo extra também muito interessante e que vamos tocar hoje, que é o Accounting Automation Plus, ok? Que também designamos de PA. O Ricardo depois fará uma apresentação deste módulo nesta sessão. Acresce ainda o módulo Dashboards, e portanto aqui entramos mais numa componente também adicional aqui ao XLS, para a parte do reporting, e o mesmo contactos e oportunidades que vimos, ok? Estes mesmos módulos estão disponíveis também no pacote Ultimate, ok? Pronto, o pacote Ultimate obviamente recebe aqui mais alguns adicionais que não vamos buscar hoje, nomeadamente aqui os equipamentos e ativos, ok? Mas de toda a forma, aqueles que eu identifiquei no bundle anterior fazem parte também deste bundle, e portanto vamos tocar neste assunto precisamente hoje nesta sessão. Portanto, em jeito de resumo, então, onde é que nós nos vamos focar hoje? Vamos focar aqui no Primavera Accounting Automation, ok? Vamos focar-nos aqui no Personal Data Manager, ao cumprimento ao RGPD, embora aqui o módulo é relativamente simples, vamos aflorar mais em termos funcionais, não vamos mostrar o módulo em si, ok? E vamos mostrar toda a ferramenta de reporting, seja no Office Extensions, ok?
e está disponível na parte das vendas, contabilidade, está disponível também na parte dos recursos humanos. Já agora uma chamada de atenção especial aos clientes que têm também os módulos verticais da Primavera, nomeadamente o módulo da construção e o módulo da produção. O Office Extension está também disponível para estes módulos, ok? Hoje, como sendo uma apresentação mais transversal, nós vamos focar-nos essencialmente aqui nestes 3 módulos. De toda a forma, fiquem com a nota que os clientes que têm construção e produção, estes módulos também existem para essas 2 vertentes. E vamos falar também, fazer um overview daquilo que é o módulo de dashboard, ok? Ao fim e ao cabo, o que é o módulo de dashboard? É a possibilidade de nós, na aplicação Primavera, desenharmos dashboards com um conjunto de informação de antemão fixa. Podemos ter, por exemplo, um dashboard de vendas, ok? Que nos mostra as vendas. E depois podemos ter variáveis de controle que nós vamos alterando e podemos ver esse mesmo dashboard com base na alteração dessas variáveis. Imaginem o seguinte cenário: eu tenho vendas, mas quero ver vendas por ano ou vendas por vendedor, e, portanto, consigo alterar essas variáveis e ter acesso a essa informação. Nós vamos mostrar apenas um breve snapshot daquilo que é o módulo dashboard, isto por uma questão de gestão do tempo, e essencialmente também para mostrarmos a potencialidade de ligação deste módulo dashboard com a inteligência artificial. Portanto, o Vítor depois vai tocar neste ponto, portanto, vai fazer esse tal snapshot que eu falei há pouco do módulo dashboard e de também futuras situações, pronto, e dou também esta nota. O nosso objetivo é também criar uma recorrência de webinars, portanto, em futuras situações, noutros webinars, focaremos estes módulos que hoje não aprimoraremos tão a fundo. Bom, muito bem. Esta componente depois será então liderada pelo Vítor. Como vos disse, vai falar então dos dashboards e sobretudo a ligação com o IA da Cegid, que é o Pulse, ok? E mais para o final da sessão, o Vítor tomará conta então desta conversa. Eu passaria então a conversa aqui para o meu colega Vítor, para o meu colega Ricardo, desculpem, que vai então assumir a apresentação daquilo que nesta primeira fase é o PA e depois vai seguir a apresentação a partir daqui. Ricardo, tomas conta agora da conversa? Sim, olá, muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir. Confirmam, por favor. Perfeitamente, Ricardo. Ok, pronto. Pronto, cá estamos aqui mais uma vez. Bem-vindos a todos. Muitos que estão por aí são clientes com quem eu contacto frequentemente. Pronto, portanto, alguns já me conhecem, outros não. Sou consultor da área, pronto, o António já disse, de Primavera. Pronto, o que me calha aqui agora é o Accounting Automation, que é um dos módulos que foi incluído aqui neste bundle da Cegid. Agora não me posso enganar, tenho que falar em Cegid. Mas pronto, Cegid Primavera. E o que é que acontece? Como o meu colega disse, houve aqui uma preocupação, eu como consultor e os meus colegas, nos clientes, portanto, na passagem para o Evolution, em fazer o processo de uma forma, tentar que se fosse o mais clean, o mais rápido possível, porque tempo é dinheiro e as vossas empresas, obviamente, que não podem estar muito tempo paradas e portanto, este processo exigia alguma paragem, porque se tratava de uma versão com um instalador diferente, e portanto, o nosso foco na altura foi precisamente colocar-vos, as vossas empresas, a trabalhar o mais rapidamente possível, com o menor impacto. Portanto, esta questão que é importante, que eu fui um dos que também chamei a atenção ao meu colega António, que era importante passar aos clientes, e também o feedback da rua, não é? Por assim dizer, que, ok, houve aqui esta questão do licenciamento, de mudança para a Evolution, mas fiquei com alguma noção que os clientes ficaram assim um bocadinho, ok, vamos mudar de versão, mas ok, temos que mudar, mas sem perceber muito bem que existiam coisas de novo, ok, pronto, e existem, portanto, como o meu colega falou,
E nós vamos tentar aqui mostrar aquilo que não conseguimos, se calhar, fazer nos dias da migração, porque o nosso foco, como eu disse, era outro. Vamos tentar mostrar aqui agora de uma forma rápida, pelo menos para ficarem com uma noção do que é que isto traz, não é? Portanto, eu vou começar aqui a partilha do meu ecrã. Penso que estão a ver. Confirmem, por favor. Sim, estamos a ver. Ricardo, olha, e como arranque eu colocaria então a seguinte, já uma pergunta, se puderes, pronto, e depois peço aos tantos para te ajudar aqui enquanto vais entrando. Sim. Ao fim e ao cabo, quais são os três grandes funcionalidades que aqui os clientes podem aproveitar já deste módulo? Que é para depois também dar-te o mote para tu mostrares, seguires aí com a apresentação. Ok, pronto, ou seja, vou puxar um bocado a brasa à minha sardinha, não é? Como a minha formação é da área de contabilidade e gestão, este módulo nasceu e encaixa-se muito nessa área, portanto estamos a falar de um módulo exclusivamente, ou quase em exclusivo, para a área financeira, portanto, e para o apoio nesta área, não é? Quais são as principais funcionalidades que eu identifico? Atenção que ele tem muitas, não é? Portanto, é um módulo é um bocado abrangente dentro da área financeira e é um módulo bastante operacional, ou seja, isto não é consulta, isto é mesmo para fazer, para realizar operações financeiras, ok? Portanto, eu destacava aqui duas componentes logo à partida importantes, que têm surgido muito nos clientes e às vezes é uma dificuldade, que é a reconciliação, ou seja, a importação do e-fatura, ou seja, nós com este módulo nós conseguimos fazer uma importação do e-fatura, das faturas que estão registadas em nome do nosso NIF, não é? Do NIF da empresa, e logo à partida, portanto, consequentemente, para quem tem o módulo da contabilidade internamente, não é? Claro que nos gabinetes de contabilidade, isso era aquilo que eu queria dizer, este módulo nasceu inicialmente para apoio nos gabinetes de contabilidade, porque podemos ter aqui várias empresas, podemos ter aqui templates definidos para várias empresas, portanto, isto nasceu como na sua gênese para desculpem, nasceu aqui para um módulo para gabinetes, mas entretanto confesso que isto tem-se alastrado e para mim acho que é uma grande mais-valia para as próprias empresas. O que é que acontece? Nós podemos importar o SAFT e podemos, de uma forma bastante rápida e fácil, e depois fazer uma reconciliação com os documentos que existem lançados na contabilidade, ok? Portanto, o que é que acontece? Nós aqui então temos parte das compras, que é a importação do SAFT, e temos outra grande componente que é dos bancos, que é a possibilidade da reconciliação bancária com a contabilidade, ok? Devo chamar aqui a atenção que nós temos a reconciliação bancária temos a reconciliação bancária na tesouraria, não é? E essa está presente no RP, e depois temos a reconciliação bancária na contabilidade. Na contabilidade. O PA trata a reconciliação bancária na contabilidade, ok? Portanto, com as contas da contabilidade. Eu já tenho isto parametrizado, ou seja, tenho aqui uma empresa, tenho uma ligação aqui ao e-fatura e o que eu vou fazer aqui, só o título aqui exemplificativo, eu vou fazer uma importação de documentos, ou seja, eu quero importar as minhas faturas relativas a um determinado mês. Não é? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e tenho que definir aqui
o mês em que eu quero importar, neste caso quero importar o abril, ok? E ele tem aqui a possibilidade de dizer se eu quero importar do e-fatura, se quero importar também recibos de verdes, recibos de rendas. Portanto, isto é basicamente o que é que eu quero importar para aqui, para a reconciliação. Depois, se eu quero também importar despesas fora da atividade. Pronto, o processo é bastante simples. Eu chego aqui e faço aqui a definição do meu intervalo e faço aqui o processar, portanto, e ele está a importar as faturas, ok? Portanto, ele está aqui a fazer o processo e diz processamento concluído com sucesso, ok? E a data da importação foi nesta data. Portanto, o mês de abril está importado e eu aqui consigo ver o que é que ele foi buscar. Por exemplo, eu tenho aqui faturas do Auchan, da Vorten, da EDP, Bricomarché, etc. Portanto, tenho aqui uma série de faturas que ele importou, com os respectivos níveis. Aqui se está conferido, se não está, se existe a entidade no RP já ou não, se existe conta na contabilidade ou não para esta entidade, ou seja, ele permite aqui identificar logo uma série de situações. Aparece aqui isto porquê? Porque ele quando eu fechar isto, ele vai me perguntar se eu quero gravar, se eu quero criar as entidades novas, ok? Portanto, eu posso não ter estas entidades criadas e posso querer criá-las no RP, ok? Depois, também tenho aqui os documentos, não é? E ele então aqui, dará aqui um resumo de todas as faturas que ele importou, quais são os valores de incidência, o IVA, o total, e portanto, dá-me aqui a possibilidade de eu descartar documentos, ou seja, se eu quiser ignorar aqui documentos, eu posso ignorar. E depois os documentos descartados aparecem-me aqui e os anulados aparecem-me aqui. Pronto. E eu vou fazer o gravar e sair e ele pergunta-me, ok, conforme eu disse, deseja criar os artigos, fornecedores e contas antes de sair? Ok, eu vou dizer que sim. Portanto, e ele diz, os artigos foram criados com sucesso, portanto, ok, os artigos e fornecedores, e passa-me para aqui, e então, e está-me a dizer que eu tenho esta tarefa, isto é um resumo das nossas tarefas que nós temos em andamento, e está-me a dizer aqui que eu tenho aqui documentos aqui importados, portanto, eu agora já tenho 38, já tinha feito algumas importações, pronto, e agora passo para aqui para o reconciliar, ok? Portanto, eu chego aqui e quero reconciliar. Pronto, eu tenho que dizer qual é o mês que eu quero reconciliar. Neste caso, eu até vou dizer que quero reconciliar no maio. Pronto. Ou aqui, vamos pôr aqui o mês para trás. Pode ser aqui o maio, acho que ainda não importei. Vamos ver aqui o janeiro. Pronto, lá está. Portanto, eu defino aqui o intervalo de reconciliação que eu estou a fazer. Ou seja, eu tenho aqui as minhas faturas que eu importei e tenho os meus lançamentos na contabilidade, ok? E ele tenta fazer o match, ok? Vocês aqui verificam que ele aqui está a dizer que não, ou seja, o que está a vermelho são tudo documentos que não estão lançados na contabilidade, ou seja, que nós temos faturas, não é fatura, mas elas não existem por alguma razão, ou seja, ou não foram entregues ou não foram registadas neste mês, portanto, alguma razão aqui existiu para ele não conseguir fazer o match. E ele fez o match desta, ok, da EDP. Portanto, se eu abrir aqui no mais, ele está-me a dizer que esta fatura importada do e-fatura tem um lançamento na contabilidade com este diário, ok? Pronto. E eu então aqui consigo depois reconciliar e fazer aqui esta reconciliação, marcá-la como reconciliada. O que é que pode fazer aqui variar isto também?
é aqui os matches que eu estou a tentar fazer, ok? Ou seja, eu estou aqui a tentar procurar fazer o match por dia, por data de lançamento, depois tenho o mês, o ano, o valor, o número fiscal e o AT-code, ok? Pronto, se vocês verificarem, por exemplo, que não é lançada, às vezes as faturas não são lançadas no dia, tiram aqui o dia e ele então vai procurar apenas por os outros campos, tentar fazer um match pelos outros campos. Se não, portanto, vocês conseguem aqui ter a ginástica de tentar fazer um match aqui de outra maneira, não é? Portanto, é aqui uma das potencialidades deste módulo é efetivamente permitir que não nos escape faturas em empresas que tenham muito volume de faturas de compras. Pode ser importante este tipo de conferência que pode ser feita antes do fecho do mês, não é? Do apuramento do IVA, ok? Pronto, isto é uma das potencialidades. O que é que nós podemos fazer a seguir? Nós podemos contabilizar os documentos, ou seja, nós importamos as faturas do e-fatura, mas eu se quiser, lá está. E aqui não será tanto o caso, será mais para gabinetes de contabilidade ou empresas que lancem diretamente na contabilidade, que é fazer a contabilização dos documentos. Ou seja, nós temos ali documentos que possivelmente, lá está, estes aqui ele detectou que não encontrou na contabilidade e então ele propõe aqui, através de templates que estão aqui definidos, ok? Por exemplo, uma compra de uma água, vamos supor que isto era compra de água, ok? Eu teria aqui já o lançamento tipificado para eu conseguir integrar no ERP e fazer o lançamento destes documentos, ok? Lá está, se nós aqui não estamos a passar pelos módulos de compras, nem de tesouraria, não é? Portanto, estamos a lançar diretamente na contabilidade, ok? Mas temos esta possibilidade. Pronto. Depois temos aqui um resumo, basicamente um resumo dos documentos, com todos os documentos que temos numa determinada data, que documentos é que aqui que estamos a falar, ok? Pronto, na prática isto é um resumo dos lançamentos que fizemos, para que contas, para que centros de custo, etc. Ok? Pronto. Depois, o que é que nós temos? Temos a parte dos bancos, que para mim que pode ser também é uma coisa bastante pedida e que pode ser interessante de explorar. Ou seja, imaginem, isto como é que funciona? Nós temos vamos ao nosso banco, não é? E exportamos um extrato e normalmente os bancos têm os extratos, todos os bancos, infelizmente, que foi uma coisa que se tentou uniformizar, mas basicamente temos os extratos são diferentes de bancos para banco, de banco para banco. Portanto, nós temos que fazer aqui uma parametrização do extrato, mas basicamente, pronto, temos aqui um exemplo do Santander, em que fizemos uma exportação do extrato para Excel e ele aparece-nos desta forma, ok? O que é que nós podemos fazer a seguir, não é? Nós temos aqui, então, na parte dos bancos, dos extratos bancários, nós temos aqui exemplos de importações, ou seja, eu neste caso já foi uma importação que eu fiz aqui de um extrato, eu importei aquele extrato precisamente que vocês estavam a ver e ele importou-me aqui através de uma parametrização. Ele já tem templates, ele para o Santander, por exemplo, tem 5 templates diferentes de extratos que nós podemos usar, porque dependendo do sítio onde fazem a exportação do banco, ele pode vir num destes formatos.
e portanto eu tenho aqui os movimentos que eles vêm para aqui e ficam aqui registados como importados, ok? Depois, é mais ou menos a mesma coisa que eu falei há bocado. É assim, também podemos importar de e-banking, ok? Naqueles bancos que permitirem a ligação, nós podemos importar de e-banking e importar o retorno do SEPA, ok? No caso em que existem bancos que também forneçam este serviço, ok? O objetivo depois, então, é fazer a reconciliação, ok? Pronto, e então temos aqui, eu acho que importei aqui o janeiro. Já não sei se foi janeiro, se foi fevereiro, mas pronto. Mas basicamente, pronto, o que nós teríamos aqui, por acaso agora aqui Ricardo, se ele não quiser, me está. estende até abril. Vamos ir até abril. Ele está aqui qualquer coisa, pronto. Qual é que era aqui o objetivo? Portanto, ele teria que mostrar aqui os movimentos que estão importados através do extrato. E eu posso pôr aqui também a data de início da reconciliação. Portanto, nós teríamos aqui. Falta aqui a conta bancária, claro. O software tem sempre razão. Pronto. E neste caso aqui, vamos então fazer aqui o atualizar. Pronto. O que é que acontece? Ele vai aqui importar o extrato, coloca aqui o extrato deste lado e depois vai tentar fazer o match aqui com os movimentos que estão aqui na contabilidade, ok? Portanto, os movimentos que ele encontra, ele faz a tentativa de reconciliação. Pronto, ok. Lá está o software sempre a ter razão. Pronto, nós temos aqui, era aqui que eu queria chegar. Nós temos aqui os nossos movimentos e aquele match que ele encontra com o outro lado, não é? Por exemplo, ele está a encontrar aqui estes 4075, que são aqui da Prevoar, de uma seguradora. Porque é que ele está amarelo? Portanto, ele à partida deveria ficar verde. Neste caso, eu como estou a vir desde janeiro, se eu colocar aqui o mês 5, vamos ver aqui o que é que ele faz. Pronto, ele aqui, como ele está amarelo, o que é que significa? Significa que ele encontrou vários movimentos na contabilidade com aquele valor. Ou seja, é normal o seguro mensal pode ser faturado mensalmente sempre com o mesmo valor. Portanto, o ideal é fazermos isto mês a mês. Eu estou a fazer aqui vários meses e ele está-me a encontrar vários movimentos com 4075 e está-me a dizer que eu tenho que escolher qual deles é que eu quero fazer o match, não é? E neste caso seria com o mês respectivo, ok? Como eu estou a procurar em vários meses, ele está-me a dar amarelo. Se eu procurasse só num mês, ele daria-me a verde, porque encontrou o match para aquele movimento, ok? Pronto, e basicamente depois ele permite-me fazer aqui um match entre aquilo que nós vamos encontrando de um lado e do outro, ou seja, o objetivo seria que ele automaticamente encontrasse o máximo possível de matches entre a nossa contabilidade e o nosso extrato bancário. Claro que isto, como já sabem da prática e quem faz este tipo de trabalho, o que é que acontece? O banco não debita da mesma forma que nós contabilizamos,
Às vezes tem várias linhas para uma, outras vezes tem uma para várias. Portanto, nós depois, o programa tenta fazer o máximo, tenta fazer o match pelos critérios que tem aqui, mas nós podemos ter que ter movimentos em que temos que dizer manualmente, ok, este cruza com este deste lado, ok? Por exemplo, ok? Temos que fazer aqui uma espécie de casamento entre os movimentos. No final, portanto, nós temos aqui o resultado disto, que é os movimentos reconciliados e os não reconciliados. Ou seja, depois temos que reconciliar aqui no final e ele marca os movimentos como reconciliados, apresentando aqui os resumos do que está reconciliado e do que não está reconciliado. Ok? O que é que nos permite fazer? Ok, pronto, houve aqui movimentos que nos faltou registar, ou seja, na nossa conferência de reconciliação havia aqui um ou outro movimento que foi debitado pelo banco e nós não tínhamos, pronto, e então aqui ele permite, com a devida parametrização e com o uso de templates, permite contabilizar daqui diretamente para a contabilidade esses movimentos, ok? Portanto, estas para mim são as duas principais funcionalidades aqui do PAA. Claro que sim, ele também permite configurar aqui uma importação de vendas, por exemplo, do Jasmine, também pertence ao grupo. Permite fazer aqui bloqueios da contabilidade, portanto, bloquear aqui os movimentos da contabilidade para não haver aqui, para quando fechamos um mês, não haver aqui intromissões aqui no mês. E outra das funcionalidades, isto mais talvez para gabinetes de contabilidade, que é a importação aqui do SAFT da contabilidade, não é? E que permite, através de importar, por exemplo, uma contabilidade de um cliente ou de uma outra empresa e criar através do SAFT da empresa, do SAFT contabilístico. Pronto. E A nível macro do é isso, não é, PA, Ricardo? como? E macro é isso, para aquilo que é o objetivo Sim, desta sessão, efetivamente as funcionalidades são estas. Olha, Ricardo, eu tenho vindo a acompanhar, eu disse que efetivamente íamos deixar as respostas para algumas perguntas no final, mas há aqui algumas que me merecem um bocadinho de contexto, portanto, antes de avançar para o Office Extension, até porque será relativamente rápido, poderíamos já esclarecer. Pronto, uma pergunta, Sara colocou duas perguntas que estão nitidamente associadas. Pronto, Sara, eu presumo que eventualmente alguma coisa em termos de configuração do módulo possa não estar ok, mas de uma forma ou de outra, quando pergunta como é que entra no layout, e é o primeiro layout que o Ricardo acabou de mostrar, portanto, creio que estará associada à segunda pergunta que tem a ver com o acesso ao próprio módulo em si. Pode haver aí alguma questão ou de instalação ou de configuração da licença que não esteja, ou do utilizador, que não esteja correta. Nós vamos ficar já com essa nota e pós-evento um dos colegas entrará consigo, em contato consigo, está bem? Depois, tínhamos aqui outra pergunta, da Dina, que é se efetivamente no modo de tesouraria não é possível fazer a reconciliação bancária. Sim, Dina, é possível fazer a reconciliação bancária no modo de tesouraria com as devidas nuances. Oh, Ricardo, eu vou avançando aqui e tu depois complementas, por favor. Portanto, na tesouraria também é possível fazer, nomeadamente por importação de aqui. fecheiro da própria banca, ok? Questões aqui que são comuns àquilo que o Ricardo já foi dizendo, ao fim e ao cabo, que é o mapeamento da estrutura do fecheiro do banco com a estrutura que a Primavera permite, ok? Pronto, e não deixa de ser um processo manual, porquê? Porque para grande parte dos bancos obriga a fazer o download do fecheiro do banco, ok? E a importação aqui no Primavera para fazer a reconciliação. Pronto, que é este passo precisamente que o Ricardo aqui está a mostrar. Se pretender um aumento deste processo, da digitalização ou da integração neste processo, há alguns add-ons que permitem, inclusive, fazer ligação imediata com os bancos, ok? E depois integração com a Primavera. Pronto, mas neste momento são add-ons que não estão disponíveis na oferta Primavera e, portanto, teriam que ser adquiridos por fora e estão disponíveis também para vos mostrar, caso entenda, para vos mostrar este género de add-ons. Ricardo, não sei se queres complementar Ok. aqui alguma coisa. Não, já disseste tudo, ou seja, a reconciliação bancária por importação de extrato para a tesouraria é por aqui,
reconciliação automática, mas tem que haver uma parametrização antes, como é óbvio, por causa dos formatos dos bancos serem diferentes. Aqui a questão também muitas vezes que se põe tem a ver com, há aqui um formato que é comum, mas eu tenho a ideia das últimas informações e nos últimos clientes onde tenho feito isto, que este formato por vezes é pago, é cobrado pelo banco, ok? Que é o Swift MT940 e tenho a ideia que estará a ser substituído também. Portanto, ou através neste caso CSV, ou através de Swift, será a importação para a tesouraria, ok? No PA, confesso que no PA é mais fácil porque os templates já estão pré-feitos, na maior parte dos casos, pelo menos da experiência que eu tenho de implementação em clientes, tem sido muito mais fácil a questão do PA, ok? Dos templates já estarem bastante aproximados da realidade. Okay? Muito bem. Olha, isso tem a ver precisamente com a pergunta da Manuela, que coloca a questão se a parametrização dos bancos, suponho que pode ser feita pelo utilizador ou terá que ser solicitada, neste caso, ao parceiro F3M. Pode ser manual das duas formas. O processo não é complexo, ok? Nós podemos até mostrar-vos como se faz, aqui não, mas numa sessão com o consultor podemos mostrar-vos como se faz e vocês a partir daí fazerem ou então solicitar a nossa ajuda para aquilo que possa ser necessário adicional. Depois temos aqui outra pergunta Certo. também da Manuela, que é, ok, muito bem, falamos aqui do PAA, mas a questão que se coloca é, e quem faz a integração do módulo de compras, ok? Consegue-se importar também do e-fatura, ou seja, neste caso é quem tem, ao fim e ao cabo, a logística integrada com tesouraria e contabilidade. Como é que podia encaixar aqui a ligação com o e-fatura? Suponho que seja essa a pergunta da Manuela. Ricardo, queres avançar? Aqui no PA não seria a solução para mim correta para isso, não é? Pronto, a questão é que nós lançamos as nossas faturas dentro do módulo de compras e depois fazemos a integração direta com o lançamento dessa compra, não é? Na contabilidade. Por essa via nós não conseguimos importar o e-fatura, ou conseguimos? Não, nesse caso é aquilo que eu lhe disse, que eu falei no início. O vosso âmbito é o âmbito da maior parte dos clientes, como é óbvio. Aqui o que vocês podem aproveitar é a reconciliação dos documentos, ou seja, perceber se todos os documentos que estão integrados na contabilidade vocês têm todos lançados, ou Nós se o podemos fazer o e-fatura. cruzamento, ou seja, nós lançamos e podemos fazer o cruzamento no final com o e-fatura, a ver se falta Exatamente, alguma fatura. É isso. Ok, obrigada. exatamente. Ok? Obrigado, Manuela. Muito bem, pronto. Ricardo, creio que estão esclarecidas as questões por agora. Passamos então para a fase 2. Estamos aqui com dificuldades de gestão de tempo, já estamos um bocadinho alongados. Passamos para o Office Extensions. Sim. Pronto, de toda Pronto. forma, mantém-se o chat aberto, coloquem as questões que entenderem, está bem? Sim. Office Extensions. O Office Extensions, portanto, é um módulo, para mim, que gosto de Excel e portanto, de mapas de análise em Excel. É bastante interessante. Pronto, há clientes que já usavam, outros na parte financeira, outros que ainda não usavam, porque também requeria algum tipo de licenciamento. Portanto, o Office Extensions é um suplemento do Excel, na prática, não é? Não é mais do que isso, que é carregado com a instalação do módulo e que se subdivide nestas áreas, ou seja, nós neste momento temos fórmulas, sendo um suplemento, o que ele faz é adicionar fórmulas ao Excel, que permitem ir buscar dados à base de dados de forma automática. Ou seja, nós podemos construir o nosso reporting, e eu tenho clientes grandes que baseiam o reporting deles neste tipo de mapas, relatórios de gestão, que
obviamente que isto basta chegar ali depois qual é a parte difícil, construir um mapa, efetivamente, e que muitas vezes os clientes desistem nessa parte, mas não desistam, porque depois o que vem a seguir facilita muito, ou seja, nós temos o accounting, que é para a parte financeira, para a contabilidade, módulo da construção, fórmulas para o módulo da construção, para ir buscar os dados das obras, resultados das obras, etc. Para os recursos humanos, e vocês vão ver depois aqui alguns exemplos, para a produção, isto são mapas da plataforma e para a área de vendas, ok? Portanto, temos aqui esta oferta neste momento a nível de suplementos. Ora bem, o que é que acontece? Se nós entrarmos aqui numa pasta que diz reportes, que costuma se situar aqui neste caminho, ou seja, Primavera Alpha 100 Reports, ok? Se pesquisarem isto no vosso caminho, no vosso computador do Primavera, se tiverem o Office Extensions instalado, irão encontrar já lá mapas. O que é que acontece? Nós temos mapas pré-feitos já, exemplos, por exemplo aqui na contabilidade, também temos aqui para outros mercados, ok? Como temos mapas pré-feitos aqui para os recursos humanos, análise de absentismo, cadastro, horas extra, etc. Não é? Às vezes eu tenho clientes que me levantam questões, então quando vem a altura do relatório único, como é que eu tiro isto? Como é que eu tiro estas estatísticas? Como é que eu preencho estes? Através do Excel, e para quem quiser ficar autónomo, através deste módulo, consegue ir buscar muita informação ao RP e construir os seus mapas, não é? Eu tenho aqui alguns exemplos. Pronto, estes são mapas que já vêm pré-feitos. Neste caso estamos a falar aqui de uma análise financeira anual. E o que é que acontece? Nós temos aqui basicamente uma primeira folha de apresentação em que dizemos qual é. Isto é multi-empresa, ou seja, basta eu mudar aqui o nome da empresa e mudar para outra empresa qualquer, isto para quem tem empresas de grupo, e ele reconstrói os valores todos, não é? Em função da empresa que estiver aqui, não é? Depois temos aqui os parâmetros e nós podemos basicamente adicionar aqui uma folha de parâmetros que nos permita aqui também, imaginem que eu quero agora analisar o 2025, basta mudar aqui o ano e ele reconstrói uma informação toda, não é? E depois temos aqui os mapas já pré-feitos, ou seja, eu estou a analisar aqui, esta base de dados não tem assim grande informação, não é? Mas tem aqui já alguns valores. Portanto, eu tenho aqui mapas com os gastos, por exemplo, com os rendimentos, demonstração de resultados por natureza, e todos estes mapas basta chegar aqui. Como é que vocês fazem a autenticação? Chegam aqui este suplemento, SEGID, autenticação, atualizar o livro, e ele refaz todos os valores, atualiza todos os valores, ok? Demonstração de resultado por funções, balanço, fluxos de caixa, rácios. Portanto, estamos aqui com os valores todos de forma automática. Ou seja, qual é que foi este trabalho? Este mapa, por acaso, já veio da SEGID, mas o trabalho é elaborar a primeira vez isto, não é? E nós temos as fórmulas aqui, não é? Portanto, o primeiro trabalho é este, não é? Vocês olham para estas fórmulas, parece complicado, mas eu depois já vou mostrar que não é assim tão complicado. Pronto. Depois temos aqui, por exemplo, outro mapa que vem de base, que é uma análise mensal, com uma evolução mensal dos custos e dos proveitos, por exemplo, numa exploração mensal, numa exploração acumulada, a evolução dos gastos, ok? A evolução dos rendimentos. E depois temos aqui uma folha que eu fiz, que eu por acaso até gostava de mostrar como é que fiz, mas eu sei que isto vai demorar um bocadinho de tempo,
mas eu fiz isto em 15, 20 minutos, ok? Nós é que não estamos mesmo aqui enquadrados. Mas eu mostro-vos aqui só aqui uma pequena parte. O que é que eu fiz? Portanto, eu cheguei aqui, que é outra funcionalidade que nós podemos fazer. Eu importei aqui, porque para além de acrescentar fórmulas, eu posso importar listas do Primavera, ok? Portanto, o que é que eu fiz? Eu fui aqui às tabelas, neste caso tabelas do plano de contas, e disse que queria o meu plano de contas para 2026, ok? E digo que quero inserir como uma tabela. Pronto, e ele basicamente foi-me buscar de uma forma rápida o meu plano de contas, ok? Depois eu construí aqui uma fórmula, não é? Eu fui aqui ao FX e fui buscar aqui as minhas fórmulas da contabilidade e fui buscar o saldo, não é? Portanto, eu quero ir buscar o saldo da minha empresa, quero ir buscar para o ano que estiver aqui, a conta eu quero que ele vai buscar aqui, e aqui vou pôr A2, ok? O mês inicial eu quero que ele vai buscar aqui aos meus parâmetros, o mês final eu também quero que ele vá buscar aqui, e pronto, e basicamente eu tenho aqui a minha fórmula. Portanto, eu fui buscar, neste caso estou a fazer um acumulado, fui buscar os valores acumulados para este ano das contas da contabilidade que eu tenho, ok? Portanto, vocês basicamente perceberam que em poucos minutos eu consegui buscar logo aqui uma informação automática, ok? Pronto. A grande potencialidade disto é isto, ou seja, nós temos aqui as fórmulas que nos permitem ir buscar, é só preciso entender as fórmulas, mas está aqui explicativo o que é que cada fórmula quer dizer, portanto, ir buscar estas fórmulas. Da mesma forma que nos recursos humanos tenho já mapas aqui feitos com análises estatísticas e em que eu depois posso filtrar por colaborador, por cargo, por departamentos. Neste caso é uma média de idades, neste caso é distribuição remuneratória, porque neste caso é distribuição por habilitações, ok? Estes mapas, já vêm pré-feitos, ok? Distribuição do absentismo, portanto, nós conseguimos aqui ir buscar rapidamente informação, ok? E dou-vos aqui um exemplo. O que é que eu fiz aqui? Uma folha de férias. Muitas vezes também me colocam esta questão nos clientes. Ei, não sei o quê, portanto, eu na folha de férias precisava de ter mais remunerações, não queria ter só o vencimento e o subsídio de alimentação. Como é que eu faço isto? Pronto, lá temos nós que ir para o Crystal Reports, depois o cliente não tem o Crystal Reports, temos de ser nós a fazer, implica algum custo. Pronto. Se tiverem o Office Extensions, rapidamente constroem um mapa como eu fiz aqui, ou seja, o que é que eu fiz aqui? Importei a lista com os funcionários, não é? Através aqui das listas, coloquei aqui as minhas remunerações todas, ok? Que eu posso ter, e basicamente eu pus a fórmula para ele me ir buscar os valores por cada funcionário e por cada remuneração, e posso ter remunerações, descontos, faltas, o que vocês quiserem, ok? Fui buscar aqui de forma automática, não é? Portanto, se eu quero alterar aqui e eu quero analisar em vez do mês 2, eu quero o mês 1, ok? Vocês viram que eu tinha aqui um valor, alguns por aqui, e não tinha aqui os 200 do R20, que é um prémio de produtividade, e ele automaticamente foi-me logo buscar os valores para o mês 1, ok? Portanto, ele recalculou toda a informação de uma forma instantânea, ok? Se formos aqui ao mês 2,
ele recalculou, lá está, já desapareceu daqui os 200 e apareceram aqui 67,5. Ok? De uma forma rápida, vocês conseguem construir aqui uma folha de análise para recursos humanos. Okay? Pronto. E a grande potencialidade aqui do Office Extensions é esta. Para mim é excelente. Quem gostar de trabalhar com Excel depois pode fazer tabelas dinâmicas. Eu posso inserir listas como tabelas dinâmicas. Posso trabalhar de várias formas. Ainda temos a parte das vendas, só para terminar, em que também temos aqui já mapas pré-feitos, da mesma forma, em que temos aqui análises de performance, resumos de vendas comparativos entre 2 anos ou entre 3, okay? Análise de vendedores, por exemplo, com margens e com o peso, etc. Análise de vendedores por mês, análise de produtos, quais são os produtos mais vendidos, produtos, famílias e marcas, análise de clientes, pronto. Só para ter uma noção, vocês com o Evolution passaram a ter acesso a isto, ok? Portanto, é uma ferramenta aqui muito poderosa para retirar informação. E, António, eu não sei se... Sim, é mesmo isso, mais. é mesmo isso. Eu se calhar faria o resumo de uma forma muito rápida. Portanto, grande vantagem aqui, o facto de, uma vez construídos os mapas, pronto, e aquilo que o Ricardo está a mostrar é o que já vem da Segido, ok? Portanto, facilmente vocês conseguem editar os mapas, editam uma vez, ok? Gravam o ficheiro, as vezes que necessitarem a seguir, seja mensalmente, seja diariamente, seja anualmente, basta abrir o ficheiro, fazer a ligação à base de dados e automaticamente têm os vossos mapas todos atualizados, ok? E, portanto, a grande vantagem é essa. Respondendo então aqui e fazendo o mesmo, pronto, nós também estamos a ajustar aqui um bocadinho o tempo e por aí fora, e há aqui algumas perguntas que estão muito ligadas ao ponto e concreto. Estamos da demo, portanto, o que é que nós vamos fazendo? Vamos aqui a observar e vamos já respondendo, que vamos adiantando já algum trabalho, porque senão torna-se mais difícil depois de contextualizar. Portanto, temos aqui uma pergunta que é da mesma empresa e o problema será exatamente o mesmo, que tem a ver com questão de alguma configuração do acesso, ok? Portanto, Dini e Paulo, o problema será exatamente o mesmo, ok? A Paula está a perguntar, não temos acesso ao caminho, como obtemos então os mapas? Pronto, os mapas estão instalados numa pasta, que é a pasta de instalação do próprio Primavera, que é esta aqui que o Ricardo está a mostrar. De toda a forma, obviamente, funcionalmente, vocês não têm que vir aqui, ok? Vocês entram no vosso Excel, portanto, os mapas estão aqui, ok? Ricardo, queres continuar com a resposta? Se calhar é mais fácil para ti sim, ou seja, este caminho terá os mapas que vêm de base, ok? Sendo que vocês podem começar um mapa do zero, completamente do zero, não é? Criando uma folha de Excel vazia, ok? Portanto, só tem que fazer aqui o login aqui no Segido, e uma coisa que eu costumo fazer, mais por uma questão de apresentação, eu costumo inserir estas folhas de parâmetros que tem aqui neste botão, ou seja, vocês se inserirem aqui esta folha, clicarem naquele botão, automaticamente o módulo adiciona estas folhas de apresentação, ok? Que depois cada um pode personalizar, ok? Eu depois só tenho que pôr aqui qual é o nome da empresa que eu quero analisar e quais são os meus parâmetros. Por exemplo, isto já tem a ver com o Excel, que é para vocês não estarem sempre nas fórmulas a ir buscar o ano. Eu prefiro ter logo o ano aqui, não é? O mês, por exemplo, se eu quiser uma análise por mês, ok? E depois, na minha folha, eu consigo chegar aqui e basicamente consigo começar a fazer aqui uma fórmula, ok? Portanto, isto tem tudo a ver com eu posso começar do zero ou posso usar aqueles ou até imaginem, eu já me aconteceu de chegar a clientes, e isso é uma questão importante, que têm os mapas todos espetaculares, formatados, com toda uma formatação excelente, e só que têm os valores lá colados, ou seja, andam a fazer exportações para Excel e depois colam lá os valores. Basta chegarem a esses mapas e em cada célula, por exemplo, de valor, substituírem pela fórmula do que é que aquilo está a ir buscar,
E aqui nós temos fórmulas para tudo, atenção. Eu só mostrei saldos da contabilidade geral, mas temos centros de custo, temos analítica, temos contabilidade orçamental, porque nos permite depois fazer os comparativos, não é? Entre o orçamento e o real. Portanto, eu tenho clientes que têm imensos mapas baseados nisto. Portanto, a minha resposta é esta, não sei se era por aí. Cindina e Paula, não sei se deu para perceber. Pronto, são aqui outras pessoas a pedir, já agora também reforço, sim, vamos apresentar, depois enviaremos as gravações às pessoas solicitarem, está bem? Bom dia, eu não percebi, mas como é que nós temos acesso ao 6GB pela folha de cálculo? Este botão aqui Sim. ou Sim. Este só tem que ser instalado o módulo, ok? Tem que ser, tem que ser aqui procurar novas aplicações e tem que estar disponível, e depois as permissões, tem que se dar permissões. Claro, estamos a falar aqui de informação sensível, ou seja, temos que ter muito cuidado depois com as permissões, porque temos aqui questões de recursos humanos, temos aqui questões da contabilidade que não convém que estejam disponíveis para qualquer utilizador, né? Portanto, o ideal nesse aspecto é fazer a instalação, dar as permissões corretas e depois sim o suplemento começa a aparecer aqui e é fazer o login, não é? Basicamente. Deixa-me dar uma nota relativamente a isto. Ricardo, deixa-me só dar aqui uma nota, pronto, e a questão, estamos aqui acordados com algumas situações, e neste caso em concreto pode ter sido esse o cenário, que é se está instalado ou não. Como dissemos, houve as passagens com a Evolution, e um dos grandes motos, efetivamente, deste webinar, para além de complementar conversas que já tivemos antes com os clientes, foi atenção que há estes módulos que estão disponíveis, ok? E, portanto, o que é que coloco aqui? Se eventualmente algum destes módulos não está disponível, ok? Pode ser, obviamente, uma questão de licenciamento, mas pode ser também uma questão de instalação e configuração, ok? Portanto, caso o desejem, como é este caso em concreto, sim, instala-se se não estiver instalado, configura-se se não estiver configurado, e esta questão que o Ricardo disse aqui é fundamental, nomeadamente nesta área. Em termos de proteção de dados da própria aplicação, obviamente a aplicação não vai dar acesso, se for bem configurado, por exemplo, a dados de salários a pessoas que não tenham tipicamente acesso a essa informação, ok? Pronto, mas por isso é fundamental que seja bem parametrizadas as configurações, ok? Porque senão, e podemos estar aqui a pensar, ok, como é o Excel diretamente na base de dados, vamos ter acesso a tudo, não temos, e por isso é que existe precisamente o login e o logout, que está aí a controlar precisamente, para além de outras coisas, fazem o controle das permissões dos utilizadores que estão neste momento a aceder a este Excel, está bem? Okay? Mas, de fundo, até para ficar o processo todo direitinho, vamos pedir uns colegas de suporte para entrar em contato convosco para vos ajudar nesse processo, está bem? Pronto, e esta nota aplica-se obviamente aos restantes clientes, caso não vejam Office Extensions e estejam em termos de licença, o processo é em tudo idêntico. Portanto, esteja à vontade, contactem a equipa de suporte ou a equipa comercial, nós damos uma ajuda. Ricardo, aqui Office Extensions, acho que era isto. Questões também estão esclarecidas. Seguimos então para o Vítor. Vítor, como estás aí ao teu lado? Olá, bom dia. Bom dia, Vítor. Estamos então conta aí da ocorrência aí do teu lado? Sim, então. Ok. Ricardo, deixas partilhar, por favor? Vamos a isso. Ok, perfeito. Já estamos a ver. Só falta isso mesmo. Perfeito. Ainda não ouviu. Ok. Perfeito. Só ter isto aqui na frente. Ora, bom dia. Portanto, faço parte da equipa do CG de Pulse na CG de Primavera. Venho hoje apresentar o CG de Pulse, que torna o ERP Evolution inteligente e ajuda as empresas a trabalhar de forma mais eficiente. O objetivo é mostrar as funcionalidades que permitem poupar tempo,
a reduzir erros e melhorar a tomada de decisão. O CGI de Pulse chega ao ERP com 2 pilares. Portanto, chega através da Smart Tools e depois temos as Smart Actions e o Smart Assistant. As Smart Actions são ações que o próprio ERP, que o próprio CGI de Pulse desencadeia dentro do ERP para melhorar o fluxo de trabalho, portanto, estão integradas com o trabalho diário. Os assistentes são assistentes conversacionais, conforme nós vemos no ChatGPT e outras IAs que temos visto. Dentro das Smart Actions, temos os Smart Diagnósticos, como o colega Ricardo há bem pouco falou, em termos de apuramento de IVA. Podíamos ter a reconciliação através do PAA, das faturas, mas quando chegamos à altura do apuramento de IVA, temos sempre, geralmente, alguns problemas com documentos que estão em falta, documentos que não estão integrados, e com o Smart Diagnostic conseguimos, só com um único botão, saber que tipos de problemas é que temos. Vou passar a mostrar o vídeo. Portanto, nós na contabilidade vamos ao apuramento, através de um botãozinho de diagnóstico de IVA, que é um action, automaticamente conseguimos ter um relatório do apuramento de IVA, onde temos os desvios de IVA, onde temos todos os documentos que estão por integrar e no fim dá-nos uma conclusão das tarefas que deveremos fazer para resolver os problemas que temos no apuramento. Depois temos também as Smart Alerts, que são as alertas que o próprio software tem, no monitor de negócio, onde estão integradas neste momento com o CGI de Pulse, para permitir tirar mais partido das próprias alertas. Como podemos ver, eu posso ter posso pedir ao CGI de Pulse para fazer uma análise dos desvios de custo, através de um alerta. Posso criar em SIGs e receber um e-mail dessa alerta parametrizado com os resultados da tarefa. Depois temos os assistentes. Os assistentes são a ligação que temos neste momento para podermos analisar ou pedir uma análise de vendas, análise do inventário, da contabilidade, de compras, e podemos também interagir com os dashboards que estão disponíveis dentro do Primavera. Aqui eu faço perguntas ao assistente, para ele me fazer uma análise de síntese dos indicadores contabilísticos. Isto, por vezes, os dados são muitos, mas temos um relatório completo. E com um resumo dos indicadores. Depois posso continuar fazendo perguntas ao assistente. E aqui temos o que lhe pedi, o resultado líquido, com projeções para o restante ano e o EBITDA. Portanto, consigo conversar com o assistente sem ter que sair da aplicação, sem ter que colocar dados essenciais da empresa num chat GPT ou num IA que não esteja totalmente protegida. Tudo que é feito dentro do ERP Primavera é protegido por várias camadas de segurança. Não existe a partilha de dados para o exterior.
essa questão é fundamental e, de toda a forma, juntando aquilo que é um apelativo de quem usa outras ferramentas de IA, por exemplo, o ChatGPT, o processo de trabalho é em tudo idêntico. Aqui a grande vantagem é efetivamente esta, é que a informação do negócio está aqui, está controlada por vocês daquilo que é o vosso primeiro e com as garantias, obviamente, da CGI e, portanto, o assistente tem toda essa informação que foi treinado também para isso, para efetivamente dar a informação daquilo que é o vosso negócio e, portanto, já não está a trabalhar como um ChatGPT de uma forma transversal sobre a vossa informação e de outros, portanto, está bastante mais concentrada naquilo que é o vosso próprio negócio. Certo? São essas duas das grandes Certo. vantagens, Vitor. Sim. Em termos das tools que temos, das actions que temos, podemos ter também os chamados reportes 360, onde eu posso pedir ao Pulse para me fazer um relatório de um cliente. Imaginemos que tenho uma reunião com um cliente, posso pedir um relatório do que é que o cliente me deve, quais são as encomendas que estão pendentes nesse cliente, que artigos é que estão em déficit nessas encomendas pendentes, e automaticamente ter um relatório com todos esses vetores para poder fazer uma reunião com o cliente. Acedendo à ficha do cliente, consigo ter chats personalizados por tema. Portanto, aqui temos as informações todas do cliente. E cá está. Duas simples perguntas, consigo ter um relatório completo, consigo automaticamente preparar uma reunião com o cliente e ter toda a preparação no clique, o que anteriormente no ERP tinha que fazer mais do que um clique, tinha que tirar mais do que um mapa, toda a gente sabe. Tinha que ir tirar mapas, tinha que fazer mapas de stock, mapas de vendas, dependentes do cliente. Assim consigo tudo num só assistente. Depois, para terminar, e como o CGI Pulse está embebido dentro do ERP, não é nada mais, nada menos do que termos a extensibilidade que o próprio ERP tem, e nós podemos, através da extensibilidade, criar prompts, criar perguntas, portanto, integrar os nossos softwares externos ao ERP, conseguimos entregar, conseguimos fazer a integração da IA dentro dos nossos desenvolvimentos. Portanto, eu aqui faço uma ligação externa à base de dados, faço um prompt simples, onde lhe dou o contexto, dou-lhe o data sort, que é nada mais que uma query SQL, e depois peço-lhe ele para me fazer a resposta. Portanto, peço-lhe ele para colocar 3 em 5 e para identificar o volume dos 5 artigos. Portanto, e ele automaticamente, eu posso ter isto numa página web, posso mandar para um PDF, posso mandar para um e-mail, e assim completamos toda a solução do CGI Pulse. Obrigado. Obrigado, Vitor. Eu vou antecipando eventualmente aqui algumas perguntas, enquanto que também aguardamos que efetivamente nos façam chegar mais algumas. E aquilo que falamos em relação ao Office Extensions é comum e igual aqui em relação ao Pulse, que é o quê? Que é a necessidade de configurar a aplicação. Está disponível em todos os pacotes do CGI Evolution, ok? Só está disponível em Evolution, não está disponível nas versões anteriores. Aliás, esta é uma das grandes diferenças entre a aplicação Evolution e as aplicações profissional executive que haviam anteriormente, a V10, ok? De toda a forma, é preciso aqui também ativar as ligações, ok? E configurar também as ligações. Como eu dizia, similar
ao Office Extensions a necessidade de configurar os acessos, ok? Nós podemos dar ou tirar acesso aos utilizadores à utilização do Pulse e também aí identificar qual é a informação a que efetivamente o Pulse dos utilizadores vai utilizar, ok? E por aqui conseguimos, obviamente, manter a devida salvaguarda dos dados, é que efetivamente as pessoas vão tendo, ou os utilizadores vão tendo acesso. Outra questão que nos costumam colocar, que é, pronto, e essa é uma questão que é comum a tudo que são ferramentas de inteligência artificial, que é o possível custo este que é medido em tokens, ou chamadas que é feita à inteligência artificial, em cada renovação, neste caso do CSG Devolution, existem já um conjunto de tokens incluídos, ok? Que tipicamente para aquilo que é uma utilização normal e média das organizações é mais que suficiente e não há necessidade de aquisição de tokens adicionais. Obviamente aqui vai depender muito daquilo que efetivamente que é o grau de utilização que a organização possa estar a fazer, ok? Se tivermos uma organização que tem um utilizador, contra outra que tem 30 utilizadores, todos com acesso ao Pulse, obviamente aí o cenário de consumo é totalmente diferente e, portanto, aqui também há uma necessidade, mas isso é um desafio para todos, e todos que utilizam ferramentas de IA, há uma necessidade de também, aos poucos, perceber qual é o grau de utilização e, obviamente, gerir este custo como outros que existem nas empresas. Portanto, macro é esta boa prática também que vos deixaria para o futuro. Rita, temos aqui uma questão que é colocada. Os acessos ao Pulse são geridos nos perfis apenas ou também podem ser geridos no licenciamento? Consegues dar uma ajuda, Vitor? O acesso ao Pulse, o Pulse é gerido nos utilizadores, nos perfis. Sim. Portanto, será Sim, configurado o mesmo perfil, pode não, nem toda a gente ter acesso ao Pulse, que é normal. Sim, como acabamos de dizer. E também, reparem uma coisa, isto é uma questão dinâmica. Nós podemos, na nossa organização, começar a dar um utilizador e depois irmos alargando aos restantes. Portanto, isso é perfeitamente dinâmico e pode-se fazer a qualquer momento. É uma questão de configurar os utilizadores e perfis. Mais perguntas que tenho? Bem, bom dia. Bem, a questão aqui era se qualquer cliente com qualquer licença pode usar o Pulse e sem aquela restrição que nós temos no licenciamento de alguns módulos, pode não usar aquilo, pode usar isto. Então, o Pulse não tem nenhuma restrição a nível de licença, é só a nível de permissões, perfis. Sim, portanto, o Pulse funciona só no Evolution. Não tendo, por exemplo, o módulo da contabilidade, não tem Pulse na contabilidade. Tem Tá Pulse certo. nos restantes módulos que tem. Ok, tá certo, obrigado. E colocando a questão, se a dúvida for outra, que é a partir do momento que o cliente tenha o CGI Devolution, tem tipicamente de base a possibilidade de ter acesso ao Pulse, ok? Sim. A questão depois é se o quer configurar ou não, mais uma vez a liberdade, depois cabe ao cliente, ok? Mas de princípio, qualquer utilizador das linhas Evolution tem acesso ao Pulse. Okay? Como vos disse no início desta sessão, também o próprio Pulse ele tem Eu se vindo a calhar, evoluir, desculpa portanto, lá, António. força. Eu não sei se o Vítor mostrou, mas nem se foi perceptível, mas há um botão, não sei se consegues partilhar, Sim. posso partilhar eu. É melhor tu tens aberto a aplicação. Eu posso partilhar aqui, às vezes isso pode não ter sido perceptível, mas o Pulse está disponível aqui neste botãozinho aqui, que tem aqui em cima, ok? E ele começa-me já a tentar aqui a pedir para eu interagir com ele, ok? Vocês só têm que clicar aqui neste botão. Portanto, se não tiverem este botão aqui disponível, é sinal que não têm permissões ou não têm o Pulse não estará ativo, não é? Clicando ali, vocês na vossa própria instalação atual, dependendo das versões, não é? Porque isto também com a versão, vamos sempre incrementando informação e melhorias. Isto, aliás, é daqueles módulos que
vai ser daqueles modos que mais evolução vai existir agora ao longo dos próximos tempos, não é? Acho que o Vítor também Sim. pode falar disso, mas portanto basicamente o RP agora estará muito direcionado para este tipo de situação. Portanto, é clicarem aqui no botão, aparece esta barra de lado e depois começar aqui a interagir. E depois, além disso, irá existir mais alguns botões, Bom. que será, por exemplo, nas fichas de cliente, fichas de funcionário, onde terá os tais assistentes personalizados. Muito bem. Ok. É isso mesmo, portanto, como disse, isto é um comboio que está em marcha, vai sair já nos próximos dias mais uma versão muito focada naquilo que é o CGI Pulse e a possibilidade de ter acessibilidade sobre o CGI Pulse. Portanto, a necessidade de questões adicionais e eventualmente até mais demonstrações, podemos fazê-lo depois oportunamente. Estamos a chegar mesmo ao limite do nosso tempo. Outras questões que, entretanto, têm vindo a surgir, nós depois daremos resposta. Se outras, pelo meio, surgirem após sessão, entre em contato connosco, seja a equipa comercial, seja a equipa técnica, e teremos todo o gosto em ajudar. Por hoje, dar-vos só então uma nota final. Pedíamos que nos dessem feedback relativamente àquilo que é a vossa opinião sobre a realização deste evento, que vão receber depois um formulário de acesso depois imediatamente a seguir ao evento, ok? Vamos então hoje António, dar desculpa por lá. terminada a sessão. Sim, Ricardo, estamos mesmo muito limitados de tempo. Pronto, é porque muito termina a sessão rápido. mesmo às Só 11h30. aquela questão Tá bem? aqui da Manuela Costa, sim, é um pormenor importante que é precisamente de parametrização. Nós temos que mudar o tipo de autenticação no Primavera quando decidirmos avançar com o Pulse. Portanto, pode ser uma razão de ele não aparecer já disponível, porque efetivamente temos que transformar os utilizadores em CGI de accounts, ok? Corretíssimo. Outras questões que tenham, então, posteriormente daremos, pelos contactos habituais, entre em contato connosco e diremos a resposta. Foi um gosto poder contar com a vossa presença e contamos também convosco para próximos eventos. Muito obrigado a todos.